Por favor, nos ajude dando um like no vídeo, se inscrevendo no canal, ativando as notificações e compartilhando com seus amigos. A paz de Cristo, e a liturgia nos convida à leitura e reflexão do Evangelho de Jesus Cristo segundo João, capítulo 20, versículos de 19 a 31. Ao anoitecer daquele dia, o primeiro da semana, estando fechadas por medo dos judeus as portas do lugar onde os discípulos se encontravam, Jesus entrou e, pondo-se no meio deles, disse: "A paz esteja convosco." Depois destas palavras, mostrou-lhe as mãos e o lado. Então os discípulos se alegraram por verem o Senhor. Novamente Jesus disse: "A paz esteja convosco. Como o Pai me enviou, também eu vos envio." E depois de ter dito isso, soprou sobre eles e disse: "Recebei o Espírito Santo. A quem perdoardes os pecados, eles lhes serão perdoados. A quem os não perdoardes, eles lhes serão retidos." Tomé, chamado Dídimo, que era um dos 12, não estava com eles quando Jesus veio. Os outros discípulos contaram-lhe depois: "Vimos o Senhor." Mas Tomé disse-lhes: "Se eu não vir a marca dos pregos em suas mãos, se eu não puser o dedo nas marcas dos pregos, se eu não puser a mão no seu lado, não acreditarei." 8 dias depois, encontravam-se os discípulos novamente reunidos em casa, e Tomé estava com eles. Estando fechadas as portas, Jesus entrou e pôs-se no meio deles e disse: "A paz esteja convosco." Depois disse a Tomé: "Põe o teu dedo aqui e olha as minhas mãos. Estende a tua mão e coloca no meu lado. E não sejais incrédulo, mas fiel." Tomé respondeu: "Meu Senhor e meu Deus." Jesus lhe disse: "Acreditaste porque me viste? Bem-aventurados os que creram sem terem visto." Jesus realizou muitos outros sinais diante dos discípulos que não estão escritos nesse livro, mas estes foram escritos para que acrediteis que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus, e para que, crendo, tenhais a vida em seu nome. Meus irmãos, Tomé precisou tocar nas mãos e nas chagas do Senhor para que ele pudesse acreditar e para que ele pudesse ter fé. É o tipo de fé que exige prova racional. É a fé que exige o conhecimento experimental. Se não me provar por A mais B, eu não creio, eu não acredito. Infelizmente, sempre existiu e existirão pessoas mergulhadas no racionalismo e na incredulidade diante das coisas da fé, dos mistérios de Deus, porque põe a fé à prova, submete na fé algo tão genuíno do espírito e da nossa alma à prova da razão. Eu não estou querendo dizer que tenhamos que ignorar a razão, porque ela nos faz muito bem, ela nos dá pressupostos para discernirmos entre o certo e o errado. O que nós não podemos é diminuir a nossa fé. O que nós não podemos é ignorar a nossa experiência mística. O que nós não podemos é deixar de alimentar a nossa espiritualidade. Porque fé é acreditar no que não se vê, é ter convicção daquilo que não estamos vendo, mas mesmo assim nós temos certeza, porque nosso espírito se fortalece nas realidades divinas e nas realidades espirituais, à medida que alimentamos o homem espiritual que somos. Quando nós não alimentamos a nossa relação pessoal com Deus, é óbvio que a nossa fé diminui e passa a se tornar extremamente racional. Jesus também diz: "Bem-aventurados os que creram sem terem visto." Isto é fundamental para permanecermos firmes na fé e no seguimento do Senhor, pois isso permite experimentarmos a bondade e a misericórdia de Deus e nos faz acreditar com o coração, nos afastando desta forma da nossa incredulidade. Se assim fizermos, conquistaremos o alimento para o nosso espírito, porque não só de pão vive o homem, mas de tudo aquilo que vem da palavra de Deus e da experiência com Ele. Somos hoje, mais do que nunca, convidados a sermos homens do Espírito, mulheres do Espírito, e alimentarmos a nossa fé, porque no final das contas
No fim de tudo, é ela que nos mantém de pé. Mesmo sem ter visto, devemos acreditar, porque assim experimentaremos, do fundo da nossa alma, do nosso coração, o encontro pessoal com Deus vivo. Amém.